Olá, seja bem-vindo à nossa aula de História da Igreja ou História Eclesiástica. Estamos aqui. A quinta aula, na verdade, foi um filme de Lutero, acredito que vocês devem ter assistido, que traz um apanhado geral aí na questão de Lutero, das teses de Lutero, da Reforma, em 1534. E nós estamos aqui, na verdade, agora na sexta aula de História do Cristianismo. E no ano de 1500, possivelmente no século XV, a sociedade no modelo antigo estava, na verdade, em ruínas. A gente vê que aquele período de Idade Média, ou conhecido também por alguns chamados como Idade das Trevas, estava ali em seu período decadente, estava com os dias contados. 6 mudanças estavam ali aspirando, já estavam acontecendo, estava em pauta naquela antiga sociedade e já puxava ali uma sociedade nova. Por exemplo, as mudanças geográficas. Quais foram as mudanças geográficas? No ano de 1492 foi descoberta a América, então havia aquela luta de busca pelo caminho, um novo caminho que levasse às Índias. Houveram mudanças econômicas, mudanças tecnológicas, invenções de navios mais tecnológicos na época, chamadas caravelas, e haviam também os aventureiros que estavam em busca de novas terras, novos lugares para explorar. A partir de 1492, 1500 foi descoberto o Novo Mundo, o nosso país, o Brasil, e essas mudanças geográficas elas impactaram o mundo na época, até na sua ideia geográfica. Por exemplo, Cristóvão Colombo começou a dizer então que como a Terra era em forma de uma esfera, e aí as navegações sofreriam essas mudanças e poderia chegar a um determinado local, ou seja, chegar às Índias indo em frente. O que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver com a igreja. Nas próximas aulas você vai entender o porquê. Mudanças geográficas, haviam mudanças também na questão da tecnologia, mudança política. O conceito medieval de um Estado universal estava dando lugar a um novo conceito de nação ou Estado. As nações, estados com poder central, com governos fortes, servidas por uma força militar e civil, eram nacionalistas, opondo-se a um governo religioso universal, que era no caso da Igreja Católica. Alguns daqueles que estavam interessados em apoiar a reforma, a fim de poderem controlar mais efetivamente as igrejas nacionais, ou seja, nos seus próprios territórios. Diante da independência de cada Estado, o novo princípio do balanço do poder orientador de relações internacionais tomou o seu lugar de importância nas guerras religiosas do século XVI e de princípios do século XVII. Houveram também algumas mudanças a níveis econômicos. Durante a Idade Média, toda a economia da Europa era baseada na agricultura e o solo era o seu principal fonte de sustentabilidade. Por volta de 1500, o ressurgimento das cidades, a abertura de novos mercados e a descoberta de fontes de matéria-prima nas recentes terras descobertas, no caso Brasil, na América, inauguraram uma era de comércio em que a classe média mercantil tomou a frente da nobreza feudal na liderança da sociedade. A classe média capitalista que estava emergindo não interessava o envio de suas riquezas à Igreja Universal sob a liderança do Papa em Roma. Pelo menos no norte da Europa, esta reação influenciou a reforma. Houveram também mudanças sociais, ou seja, o modelo social da época era horizontal. Alguém que nascia na classe alta era da classe alta, tendia a morrer na classe em que estava. Quem era nobre, quem era pobre, quem era de classe média era de classe média, e assim as pessoas viviam o tempo todo e nessas condições elas morriam. Já com a reforma, principalmente por conta de o capitalismo ter nascido dentro da reforma e praticado pelos calvinistas e puritanos, houve essa mudança social. E o que essa mudança trouxe? Essa mudança trouxe o seguinte: um modelo social não mais horizontal, mais vertical, ou seja, alguém que estava na classe baixa poderia, no decorrer da sua história, subir para a classe alta, e alguém que estava na classe alta poderia também descer para a classe baixa. Em 1500, homens estavam ascendendo por forças nos negócios e altos níveis sociais.
A escravidão estava desaparecendo e uma nova classe média inexistente na sociedade medieval, formada especialmente por proprietários livres, pela pequena nobreza da cidade e pelas classes mercantil, começou a surgir. Mas a reforma também trouxe ou teve como influência as mudanças intelectuais. As transformações intelectuais provocadas pelo renascimento do norte e sul dos Alpes criaram um clima intelectual que favoreceu o desenvolvimento do protestantismo. O interesse pela volta às fontes do passado levou os humanistas cristãos do norte ao estudo da Bíblia nas linhas originais. Deste modo, as diferenças entre a Igreja do Novo Testamento e a Igreja Católica Romana tornaram-se claras, para o prejuízo da organização eclesiástica medieval do Papa. A ênfase renascentista do indivíduo foi um fator preponderante no desenvolvimento do ensino protestante de que a salvação era uma questão pessoal a ser resolvida pelo indivíduo em íntima relação com seu Criador, sem interferência de um sacerdote como mediador humano. O espírito crítico do Renascimento foi usado pelos reformadores para justificar sua crítica à hierarquia e ao sacramento mediante comparação com as Escrituras. No que tange à última mudança, que foram as mudanças religiosas, a autoridade da Igreja Romana foi substituída pela autoridade da Palavra de Deus, de leitura livre por qualquer pessoa. O crente individualmente seria agora o seu próprio sacerdote e conduziria sua vida religiosa em comunhão com seu Deus depois de aceitar o seu Filho como Salvador somente pela fé em Jesus Cristo. Então nós vemos aqui nesta aula que houveram algumas mudanças e houveram também essas mudanças não só influenciaram a reforma, como também elas ajudaram e deram força aos reformadores para instituir um novo modelo de fé, um novo modelo de vida e trazer esse impacto social que perdurou e, na verdade, transformou um novo mundo. As mudanças geográficas, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças intelectuais e mudanças religiosas. Já para os historiadores, a reforma levou também um cunho por um outro lado. Para o historiador católico, a reforma foi apenas uma revolta de protestantes contra a Igreja Católica Romana. Já para o historiador protestante, a reforma foi um movimento que levou a sociedade a voltar aos padrões da Palavra de Deus. Os reformadores estavam interessados em devolver uma teologia que estivesse em completa concordância com o Novo Testamento. Eles criam que isto seria possível a partir do instante em que a Bíblia se tornasse a autoridade final da Igreja. A fim de refutar o ensino teológico tomístico, segundo o qual a salvação era obtida através dos sacramentos da graça e ministrados pela hierarquia, os reformadores compreenderam que a salvação seria pela fé em Jesus Cristo e jamais por obras mortas de homens mortos. E, enfim, nós entendemos que a reforma, ela não só surgiu no meio de uma aspiração por mudanças sociais que estavam em pautas na mente dos intelectuais da sociedade da época, como ela foi necessária para quebrar a Idade Média, para quebrar ali o poder latifundiário de Roma, quebrar ali a economia da época e dar origem então a um novo mundo, a uma nova economia, como também dar um molde diferenciado na fé das pessoas. De qualquer forma, a reforma não foi importante somente para a igreja, ela foi importante para a igreja, ela foi importante para a história, ela foi importante para a geografia, ela foi importante para a política, ela foi importante para o modelo social que o mundo estava prestes a entrar. E a reforma se encaixou diretamente nessas causas. E por conta deste novo avanço, foi resgatado o Evangelho de Cristo, o Evangelho dos Apóstolos, começou a ser ministrado pelas pessoas, cresceu de forma absurda, tomou o mundo, e aí o Evangelho também entrou num novo mundo, que eram as Américas, que foram descobertas naquela época, e chegou também ao Brasil. Primeiramente pelos calvinistas, depois pelos batistas e em seguida pelos assembleanos. Que Deus abençoe e até a próxima aula.